Meus queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu me corrigir aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3. Eu queria que você lesse comigo só o verso de número 3. Só o 3. Diz assim, vamos lá? Todavia, vamos ler novamente? Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Feche seus olhos, vamos orar. Nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos em Ti, Senhor. E nós tomamos posse desta palavra. O Senhor nos guardará. E o Senhor nos livrará do maligno. Pai, aplica esta palavra ao nosso coração aqui hoje. Preencha cada espaço da nossa alma com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Rapidamente, nesse bloco de texto, aqui, a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, e aqui ele faz um pedido de oração. Percebam que logo no verso 1, orai por nós. Qual a razão pela qual ele pede oração? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Esse é o pedido. O apóstolo Paulo poderia ter feito outros pedidos. Por exemplo, que me ajude na prisão, que me dê ânimo, ou que me liberte da prisão. Mas ele diz assim: a minha oração, e eu peço a vocês para que orem, para que a palavra do Senhor se propague, e para que esta seja glorificada. Esse é o pedido dele. É óbvio que depois ele vai dizer assim, que nós sejamos livres de homens maus, mas isso é em segundo lugar. E finalmente ele diz assim no verso 3: todavia, ele diz assim, primeiro, que nos guarde, ou melhor, que a sua palavra propague, que nos guarde dos homens maus. Há muitos, inclusive que nem são da fé, mas ele diz assim, entretanto, todavia, ele continua, Deus é fiel, Ele é fiel, e ele diz assim, e Ele confirmará, e Ele guardará do maligno. E aí eu gostei muito de uma outra tradução, e ele utiliza um outro verbo, ao invés de confirmar, ele utiliza fortalecer. Duas ações, duas bênçãos, duas intervenções divinas que nós precisamos desesperadamente
Primeiro, que Deus nos fortaleça. Segundo, que Deus nos guarde do maligno. de dezembro, estamos às portas de 2021. Se tem uma coisa que você precisa pedir aqui a Deus hoje, se tem algo que você precisa clamar a Deus aqui hoje, é que Ele fortaleça você, é que Ele guarde você do maligno, por duas razões distintas. Fortalecer, porque nós somos fracos, nós somos mais frágeis do que imaginamos. Nós somos tão frágeis que um pequeno vírus, com uma estrutura celular menos complexa do que a nossa, estrutura simples, está ceifando milhares e milhares de vidas. Tamanha fragilidade nossa. Um vírus invisível a olho nu tem gerado medo, aflição, tem gerado um espírito de repulsa nas pessoas. O que você precisa pedir a Deus aqui hoje? Deus, me fortaleça, me fortaleça. Porque se Deus nos fortalecer, queridos, se Deus com a sua força, se Deus nos alcançar com a sua força, nós certamente continuaremos a enfrentar essas adversidades, mas na força do Senhor, na força e no poder do Senhor, nós já encaramos de forma vitoriosa. Nós já olhamos para um ano vindouro de forma diferente. Sabe aquele papo de pessimista? 2021 vai ser terrível. A vacina não veio ainda, a que veio tem muitas dúvidas, e não sei o que, não, vai ser difícil. Não, se Deus nos fortalecer, 2021 será um ano de bênção. Tem alguns que creem nesse negócio aqui, eu gostei disso, tem alguns que creem. Se Deus nos fortalecer, 2021 será um ano de bênção, porque nós iremos na força e no poder do Senhor. Não é na nossa força, não é na nossa força, mas é na força do Senhor. O profeta diz, não é pelo poder, e nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor, diz a palavra. Se você tiver de pedir algo hoje, filho, peça a Deus que fortaleça você. Se você é marido, diga para Deus, Deus me fortaleça, para que eu continue conduzindo a minha família na presença do Senhor. Se você é esposa, peça a Deus, Deus me fortaleça, para que eu continue tendo sabedoria, para guiar a minha casa na demonstração do Senhor. Se você é filho, peça a Deus força, para que Ele, nesse meio, desse mundo perverso, nessa geração perversa, Ele possa firmar os seus passos, Ele possa te dar sabedoria, possa entrar na sua mente, no seu coração, de tal forma que você seja luz, que você não se dilua nessa geração perdida. Você precisa da força do Senhor. Segundo e último, é tão rápido, né? Além de força, você precisa pedir a Deus hoje, me guarde do maligno. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele é implacável. Ele é muito mais sábio do que você imagina. Ele é mais antigo que você. Ele conhece os desejos que você tem. Ele conhece as suas falhas, as suas fraquezas. Ele provavelmente conhece a palavra até melhor do que você.
Ele é sábio, astuto, Ele é implacável. Seu objetivo: matar, roubar e destruir. E Ele não sossegará enquanto não roubar seus projetos de vida, matar a sua comunhão com o Pai e destruir a sua vida. Esse é o seu trabalho. A sua ocupação é afastar você do trono de Deus. Não há nada que cause mais alegria no inferno, senão quando o inferno percebe que está acontecendo esse distanciamento entre você e o altar de Deus, entre você e a glória de Deus. Não há nada mais que cause alvoroço no inferno, senão quando eles estão tomando ciência, Satanás e os seus demônios, de que está sendo levantada uma muralha entre você e o seu Deus. Porque isso significa que quando aquele véu foi rasgado, quando essa muralha que é o pecado caiu por terra, então, na morte de Cristo. Então, quando isso caiu por terra, e nós então nos vemos livres para adorar e para nos adentrar na presença dEle, significa então que o inferno, ele fica alvoroçado, feliz, quando essa muralha, ela começa a ser reerguida novamente. Como é que ela é reerguida? Quando nós colocamos as nossas coisas, quando nós colocamos inúmeras coisas que se interponham entre nós e o nosso Deus. Quando é que ela é erguida? Quando nós começamos a tratar as coisas de Deus de uma forma mais indiferente. Quando nós começamos a notar aqui dentro uma certa frieza em relação ao culto, à presença de Deus. Quando é que essa muralha ela vai crescendo? É quando nós não damos mais o devido valor à sua glória, à sua presença. Quando nós então subjugamos a sua importância, relegamos em segundo plano. Como ele faz isso? Dardos inflamados. De que forma? Quando nós começamos a assimilar o que é próprio do nosso tempo, por exemplo. Alguns devem conhecer, filósofo bem contemporâneo, Zygmunt Bauman. Ele escreve uma série de livros: Sociedade Líquida, Amor Líquido, Relações Líquidas. E a tônica central é como que as relações não são mais duradouras, como que as convicções, as verdades não são mais duradouras, como que as mudanças que ocorrem na nossa vida são tão repentinas, de forma que agora há pouco eu pensava uma coisa e tinha convicção daquilo, mas eu agora já não tenho mais. Não é sólido, é líquido. Como Satanás vai trabalhando, ele vai minimizando, por exemplo, verdades inegáveis. Ele vai minimizando, por exemplo, os pilares da nossa fé, os pilares da nossa relação com o Pai. O mais importante deles, a importância que Jesus tem na nossa vida. O lugar de primazia que ele deve ter no nosso coração. Como que ele vai minimizando isso? É fazendo com que a sua presença, a sua companhia não seja mais desejada como deveria ser. Como que Satanás faz isso? Ele vai de forma sorrateira, de forma às vezes vagarosa, quase imperceptível, vai nos convencendo pouco a pouco de que Jesus, o que ele fez foi maravilhoso, foi brilhante, mas agora eu tenho a minha vida, mas agora eu tenho os meus negócios,
mas agora eu tenho os meus sonhos, os meus projetos, de forma que eu tenho um pouco de tempo para você, Jesus, mas eu tenho a minha vida, as minhas coisas. Quem fez isso? Foi Satanás. Satanás tem tentado roubar de nós aquilo que é prioritário, aquilo que é central. O que é central na vida do crente? Não é a igreja, por exemplo. A igreja não é central na vida do crente. Não é o fato de ele estar inscrito num hall de membros. O que é central na vida do crente é Jesus Cristo de Nazaré. O que é central na vida do crente é se Cristo vive ou não no coração dele. Satanás não quer roubar a igreja de você, mas Satanás quer roubar Cristo de você. É óbvio. Quem tem Cristo tem a sua igreja. É óbvio que aqueles que estão em Cristo fatalmente estarão numa igreja, porque a igreja é de Cristo. A igreja só viveu até hoje por causa de Cristo. Sabe qual é a minha oração? Qual deve ser a sua oração hoje? Deus, me livre do maligno. Que nem essa pandemia me afaste de Cristo Jesus. Que nem essa pandemia me afaste da igreja de Cristo Jesus. 2 pedidos. E nesta noite eu paro por aqui. Porque se Deus nos conceder esses 2 pedidos, somente os 2, força e livramento, nós já começamos o ano vitoriosamente. Vitoriosamente. Eu não sei o que virá pela frente. Sinceramente não sei. Os indicadores talvez podem não ser os melhores, mas de uma coisa sei. Jó disse isso. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele está te guardando em nome de Jesus. Deus está com você em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente começa o novo ciclo e nós não dependemos de indicadores. Nós dependemos da força do Senhor e da proteção do Senhor. E é isso que a gente vem pedir nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu queria orar. Eu queria pedir a Deus isso agora. Não sei como é que você entrou aqui, não sei como é que você está, eu não sei quais são as suas perspectivas, eu não sei, se você espera algo grande, se você é um daqueles que está desanimado, está com medo da Covid, está com medo da morte, eu não sei como é que você está, mas eu sei de uma coisa, se Jesus te fortalecer nessa noite, e se Jesus testificar essa palavra no seu coração nessa noite, você sairá daqui hoje diferente. Eu quero sair daqui diferente. Haja o que houver, a minha vida está fincada, firmada nas mãos dele. Põe-se de pé e vamos orar agora em nome de Jesus. Essa é aquela hora que a gente pegava de 2 a 2 e orava, mas com esse distanciamento fica difícil. Mas sabe, querido, eu queria que a gente orasse agora, e eu queria que você pensasse em você. Não ora pela igreja, não ore pelas pessoas que não estão aqui, ou por familiares. Eu queria que você lembrasse de você, porque eu tenho certeza, se Jesus fortalecer você nessa noite, se Jesus guardar você, se você sair daqui hoje fortalecido e guardado, lá na sua casa isso vai refletir em nome de Jesus. Lá na sua casa vai refletir. Se Jesus hoje testificar essa palavra no seu coração, algo novo acontecerá nesse lugar. Amém? Então feche os seus olhos agora e comece a orar.
Comece a orar agora, colocar a sua vida, fique à vontade agora, mas eu queria que você comece a se orar. O Espírito Santo de Deus está aqui, a sua presença é real aqui neste lugar. O Espírito Santo é aquele que testifica, é aquele que fala, é aquele que ministra, é aquele que aquece a nossa alma. O Espírito Santo é Deus vivo, verdadeiro, e é Ele quem esclarece a nossa mente, é Ele quem testifica aqui dentro da nossa alma. Se houver algum temor aqui nesta noite, que caia por terra em o nome poderoso de Jesus. Se houver algum espírito de desânimo aqui nessa noite, que caia por terra no nome glorioso de Jesus. Se houver dúvidas aqui nesta noite, que caia por terra em nome de Jesus. Que Jesus te fortaleça, que o Espírito Santo te muna de poder, poder nesta noite, poder, autoridade espiritual nesta noite. Que o Espírito Santo possa fazer de você um gigante na fé, aquilo que ninguém mais vê, mas que Ele possa mostrar a você uma casa restaurada, um casamento feliz, uma família gloriosa, filhos libertos, uma família abençoada, uma família cuja presença do Espírito Santo seja desejado. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o teu nome. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque nós temos crido e ouvido de que tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tu és a água viva, tu és o pão vivo que desceu dos céus, tu és a nossa fonte inesgotável. Aleluia. Tu és aquele que está sentado num trono sublime, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o dono dessa igreja, tu és o dono da minha vida, tu és aquele que está aqui agora. Por isso te adoramos, Senhor. Por isso te exaltamos, Senhor. Por isso nos rendemos aos teus pés. Por isso, Deus, nós declaramos a ti nesta noite a nossa fidelidade, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Nós estávamos alheios, longe de ti, mas o seu amor foi lá nos buscar, lá no nosso cantinho. E o Senhor nos chamou de filhos amados. E nos deu um novo nome, Senhor. Muito obrigado. Nós viemos aqui na tua presença nesta noite para dizer a ti, Senhor, fortalece-nos em nome de Jesus. Assim como Josafá, nós dizemos essa noite, em nós não há força. Sozinhos nós não conseguiremos, Pai. Nós somos frágeis. Nós não temos nada senão o Senhor. Então, Deus, fortalece-nos nesta noite. Fortalece-nos, ó Pai, visita nesta noite a tua igreja e fortalece em nome de Jesus. Ah, Senhor, livra-nos do maligno, livra-nos do diabo, Senhor. Nesse exato momento ele está armando as suas ciladas contra nós, mas nesta noite, Deus, nós declaramos a vitória do Senhor sobre a tua igreja. Nós declaramos, Deus, a vitória do Senhor sobre esta igreja. Satanás não terá domínio, Senhor. Satanás está vencido, derrotado, e nós declaramos a glória do Senhor, a vitória do Senhor sobre o inferno, Pai Santo.
Nesta noite, Deus, nós tomamos posse da tua vitória ali conquistada na cruz. Nesta noite, Deus, nós declaramos com toda a nossa voz que tu és o vitorioso, o nosso Deus glorioso. Então, Senhor, livra-nos do maligno. Pai Santo, tu és o Deus da nossa salvação. Não temeremos, ainda que os mares se transtornem, que a terra se transtorne, ainda que as águas tumultuem. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e esse rio é o Senhor. Ah, Pai, ah, Espírito Santo de Deus, tu és o que nós precisamos. Muito obrigado por tudo. Obrigado, obrigado, porque tu és nosso e nós somos teus. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, no nome glorioso de Jesus. Aleluia.